Nós vivemos muito um momento de reação. Nós não estamos muito com a empresa preparada para a competitividade. E para ser competitivo é mais ou menos como também na área do esporte. O sujeito tem que treinar, praticar, adquirir músculo, adquirir forças. E isso na empresa vem desde a estratégia que ele monta para poder participar então de uma competição até o momento como ele se prepara para esse trabalho. Eu busco dizer que nós precisamos ter uma característica de empresa de classe mundial. Não basta nós termos aquela competição aqui no mercado local. Nós precisamos ser capazes de competir com os outros competidores internacionais para que nós possamos exportar mais e importar menos. A nossa realidade de hoje, todos nós sabemos, que está muito mais fácil você comprar um produto que é importado do que aquilo que nós vamos produzir aqui no Brasil. Muitas empresas acabam até se fechando porque não conseguem competir. Competição, ela é basicamente função da produtividade. E hoje nossas empresas precisam ser mais produtivas. Uma pessoa motivada, ela realmente faz as coisas todas até com muito esforço. O que eu quero evitar é que uma pessoa que esteja mesmo motivada não precise de tanto esforço, ela pode ter um trabalho mais inteligente, mais racional, fazendo aquilo com entusiasmo e sem se desgastar fisicamente. E também sem se desgastar emocionalmente. O esforço aqui a gente pode olhar sobre esses dois aspectos, né? Tanto o esforço físico como o esforço mental que a gente tem. Uma coisa que é importante a gente estar sempre vendo com as pessoas é a vontade. A vontade é que nos motiva. A vontade é que faz com que a pessoa adquira conhecimento e aplique esse conhecimento. Então, não há conflito entre o esforço e essa vontade que a pessoa pode ter. Continue pensando que as pessoas conseguem, com as experiências como executivo e também como professor universitário, e eu acredito que ele passa a ser um excelente guia para os estudantes, principalmente de engenharia e administração nos seus últimos anos, e também tem sido já adotado por algumas empresas como um guia para o seu desenvolvimento, porque ele trata desde a estratégia até a parte técnica. Então, cada pedaço tem a sua utilidade em algum lugar. Nessa parte de redução dos desperdícios, o aprendizado maior que nós tivemos, que eu tive também no Japão, tive a oportunidade de estar 9 vezes no Japão, veio da Toyota. O sistema Toyota de produção realmente foi embasamento para aquilo que a gente chamou depois das técnicas japonesas. Então, um trabalho intenso contra todo o desperdício é a melhor forma de reduzirmos custo. Dentro desse conceito de custo, inclusive é muito importante a parte que eu sempre insisto, que é um método. E também até brinco bastante com as empresas. Hoje não existe mais horista. Todos os trabalhadores ganham por mês. Ele já está lá, disponível. O que vai fazer com que haja redução de custo é a produção a mais que ele consegue fazer durante o período que ele está lá na fábrica ou em qualquer tipo de trabalho. E o método é que vai facilitar que ele produza mais. Então, ele não vai ter mais custos para produzir mais. Então, é um pouco do inverso, né? Eu tenho menos custo, mas eu posso fazer, do conceito de produtividade, eu posso fazer mais coisas com o mesmo custo que eu tenho. Aliás, eu defini já há bastante tempo, na própria FEI, uma relação que não é bem matemática, mas é a relação de P, de produtividade, como sendo a divisão entre Q e D. Sendo Q ou quantidade ou qualidade. E D ou demora ou despesa, que seria custo. Então, toda vez que eu tenho a mesma despesa e produzo mais, eu estou sendo mais produtivo. Toda vez que eu faço a mesma quantidade com menos custo, menos tempo, estou sendo mais produtivo. Então, essa é a relação sempre que mantém esse mais resultado com menos custo. E esse custo, sem dúvida nenhuma, é o grande foco de ataque que a gente faz quando procura desenvolver uma empresa dentro dos padrões de classe mundial. Nós estamos vivendo hoje num grau de competição, quase todo mundo é igual. A própria tecnologia tem pequena diferença. Mas, como vocês mesmos sabem, vocês têm um pequeno diferencial de tecnologia que outros não têm. Quando tudo está mais ou menos empatado,
A diferença vem na forma de vender o valor, de agregar valor ao que você fornece. Não é mais só o produto, mas é a forma de distribuição, a forma do atendimento, a velocidade com que as coisas acontecem. Aí então compenso aquilo que todo mundo tem igual. Reengenharia foi mal interpretada, né? Tanto é que na própria General Electric nós usamos um pouco da reengenharia quando se chamava ainda de rearquitetar alguma coisa, quando você faz até uma destruição criativa para criar alguma coisa nova em cima daquilo. Mas o que houve de falha na interpretação da reengenharia foi que o pessoal entendeu que era para cortar tudo quanto é pessoa possível, de todos os níveis, de todos os escalões. E esse corte desenfreado acabou dando consequências, porque às vezes não tinha mais nem o departamento para conseguir atender o cliente. Então essa reengenharia, que pode até ter tido boas intenções de eliminar o desperdício, ela acabou fazendo um conceito de eliminação de cabeças. Inclusive, muitas empresas usavam o conceito de que era para tirar as cabeças coroadas, não era nem para só mandar pessoal de piso de fábrica, para mandar diretores, gerentes e tudo mais. E essa reengenharia, de fato, criou benefícios em algum instante, que permitiu a sobrevivência de algumas empresas, mas deixou sequelas muito grandes na recuperação, porque ela perdeu grande essência do seu trabalho. A engenharia industrial, por exemplo, foi uma dessas que saiu em consequência de uma reengenharia mal formulada. A reengenharia em si poderia ser considerada boa, mas a aplicação dela foi nefasta. Eu não posso generalizar isso para todas as empresas, mas uma das coisas que eu tenho percebido sempre é que a preparação não é completa. Então as pessoas têm uma ideia e começam a lançar a ideia sem fazer toda uma preparação necessária. E a implantação não é mantida por muito tempo e depois acaba-se, então, pelo fracasso, culpando a técnica ou culpando outras coisas. É muito comum, eu comparo uma ideia nova, mais ou menos com um bebê recém-nascido. E tem que ter muito cuidado, muita atenção na fase de implantação, porque senão ele não vai se desenvolver, senão ele não se implanta, não vai caminhar sozinho. E muita gente tem, principalmente em umas fases dessa de crise, a gestão, a liderança superior, que é tudo muito rápido, que é tudo de imediato. E não é assim, existe sempre um tempo de gestação, existe um tempo de maturação que eu preciso fazer. E nas implantações, principalmente de técnicas japonesas, que são extremamente fáceis, são óbvias, eu preciso de um passo a passo, eu preciso ir lentamente. Eu tenho que ter claramente o que vai colocar. Então, se vamos colocar, por exemplo, só o Pukayoke, que é dispositivo à prova de falha. Eu coloco um dispositivo desse, eu tenho que fazer um estudo muito completo de como é que vai funcionar esse dispositivo para que ele, de fato, evite a falha ou detecte a falha. Agora, simplesmente dizer que nós vamos implantar um sistema de detecção de falhas ou dispositivo à prova de falha, não vai funcionar. A teoria tem que ser colocada na prática. Aliás, eu acho sempre uma das coisas que eu entendi visitando o Japão, que o japonês coloca em prática tudo aquilo que ele aprendeu na teoria. Teoria que eu conheci na Europa antes de visitar o Japão, eu fui ver aplicado lá na prática. E nós, infelizmente, às vezes seguimos o conceito lusitano que diz que na prática a teoria é outra. Então nós não acreditamos muitas vezes na prática. Então, se você não fizer um trabalho muito bem articulado de como vai fazer a implantação, assim como qualquer tratamento médico, se não seguir exatamente as prescrições, não vai dar resultado.